Olá, bem-vindo a mais um Saúde Diálogo. Meu nome é Juliana Zoquete, sou acupunturista. E eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica. E o tema de hoje é diabetes. Sim. E a diabetes é uma doença muito silenciosa. Sim, a diabetes é uma doença silenciosa, chega devagarzinho, só que ela é uma doença crônica, então ela leva aí muitos anos ou até um período até incerto aí. Sim. E que traz complicações Muitas complicações. muito ruins para a vida da pessoa, né? Pode prejudicar aí muito a qualidade de vida da pessoa. Então vamos junto com a gente conhecer um pouquinho mais sobre a diabetes? Isso, vamos lá. Hoje a gente vai falar da diabetes por três abordagens, tá? A gente vai falar da diabetes nessa parte fisiológica, energética e emocional. O que está por trás da diabetes? Sim, eu convido vocês a ficarem até o final, porque essa abordagem aqui, tanto a fisiologia, né, explicar o que é diabetes, quanto a abordagem da medicina chinesa, tem a outra medicina também, que a Ju vai trazer também uma pitada. Germânica. A germânica, então fica até o final para vocês conhecerem um pouco mais desse universo, para se cuidar, para se preparar, né? Tem tanta gente ainda que nem tem diabetes e não sabe, já está num período numa condição de pré-diabetes, então toda informação é válida nesse momento. Mesmo porque a diabetes é algo muito comum, né? Sim, é muito a mais comum. A porcentagem de diabetes é altíssima, É muito né? mais comum do que a gente imagina. Sim. E vamos explicar um pouquinho, então, o que significa essa patologia, essa condição, essa doença, né? Que, como eu acabei de falar, ela é silenciosa, mas ela pode, sim, trazer consequências graves na sua vida. Com certeza. Para a gente entender o que é diabetes, eu gosto muito de fazer uma analogia. Eu sempre tento achar o melhor jeito de explicar as coisas para as pessoas entenderem. Quando a gente entende o que acontece, é mais fácil a gente achar uma solução. Então, o diabetes é uma doença metabólica que tem ali um probleminha no metabolismo da glicose. O que é a glicose? A glicose é o açúcar que a gente precisa para produzir energia nas nossas células. Todas as nossas células do nosso corpo, a nossa célula daqui do bulbo capilar, daqui da nossa cabeça até a célula do dedinho do pé, ela precisa de energia para desempenhar suas funções e isso vem da glicose. E a glicose vem do alimento. Então, para explicar esse probleminha que acontece no diabetes, imagine a seguinte analogia. Imagine que o nosso corpo, esse corpo cheio de células que precisa de glicose, dentro de cada uma dessas células, imagine que o nosso corpo seja o nosso país, o nosso Brasil. Então, vamos imaginar lá no mapa o Brasil, que é um país muito grande, de extensões muito grandes e que precisa de alimento para toda a população. Então, imagina lá, a gente não precisa de glicose na nossa célula, a gente traz isso da alimentação. Então, imagine que a alimentação desse território grande desse país é o arroz, é o feijão, e para que esse alimento chegue na casa desse consumidor, ele precisa ser transportado do lugar que ele é produzido até essa pessoa. Então, imagine que lá você tem uma plantação, as sacas de arroz, né, de café, e isso precisa ser levado para o Brasil inteiro. Então, você pega essa produção, coloca num caminhão, faz o carregamento desse caminhão, e ali pela malha rodoviária, você começa a distribuir pelas rodovias do país, de norte a sul, todo esse alimento para os seus consumidores, para os seus clientes. Então, o motorista liga o caminhão e começa a fazer a viagem. Quando ele chega na porta do cliente, Ju, ele precisa entregar esse alimento, porque o alimento ele não sai sozinho do carregamento ali e vai para a casa do cliente, não. Alguém precisa fazer a entrega. E quem faz essa entrega é o motorista desligou, vai lá, pega o alimento e entrega para essa pessoa. Isso em todos os cantinhos do país. No nosso corpo, esse alimento que foi carregado é a glicose. Essa rodovia, todas essas estradas que levam esse alimento para o nosso país, no nosso caso seria a corrente sanguínea. Ela que vai ser o caminho para ser percorrido para todo o nosso corpo. E esse motorista, que é o facilitador, sem ele esse alimento não sai sozinho do caminhão até o cliente, esse motorista é a nossa insulina. A insulina é produzida pelo nosso corpo lá no pâncreas e ela é a responsável por chegar lá na célula e avisar a célula, tem uma glicose aqui para você. Aí a glicose entra na célula e vai lá
virar energia e a célula vai poder desempenhar suas funções. Isso acontece 24 horas por dia, porque você vai continuar tendo seu coração batendo durante a madrugada, ele não vai parar de bater, então a gente precisa de glicose o tempo todo. E aí o diabetes é um probleminha aí nessa comunicação. Tem vários probleminhas que podem acontecer. No diabetes tipo 1, é uma produção insuficiente pelo pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, uma produção insuficiente de insulina, que não dá conta daquela glicose que acabou de chegar na corrente sanguínea. Esse é o diabetes tipo 1. Ela é até chamada de doença autoimune, porque essa destruição das células do pâncreas, ela pode acontecer pelo nosso próprio organismo. Quando a gente até produz insulina, mas essa insulina não dá conta de entregar toda essa glicose para a célula, ou a insulina não consegue desempenhar o papel dela, que é entregar, como por exemplo, vamos fazer a analogia lá do caminhoneiro, do motorista. Ele chega para fazer a entrega do alimento, só que o cliente fala, não conheço você, não te reconheço, você não vai me entregar nada, isso aqui é golpe. E aí o motorista volta para o caminhão, ele não entregou o alimento. Isso pode acontecer lá na nossa célula. A insulina tenta fazer a facilitação ali para a glicose entrar, mas a glicose não entra. E isso a gente chama de resistência à insulina, muito comum muito característica do diabetes tipo 2. E aí existe o diabetes gestacional, que o próprio nome já diz, é na gestação, vai sumir ali no final, depois do parto, mas para essa mulher que teve diabetes gestacional, a chance dela desenvolver diabetes na vida tardia dela, mais para frente, é muito grande. E aí, é claro, né? Doença silenciosa, gradual, você não vê o problema dela num curto prazo, mas você vê as complicações. E aí sim, né? Esse excesso de açúcar no nosso sangue, sem entrar nas nossas células para ter a sua função, vai trazer as complicações do diabetes. E aí começa pelas doenças cardiovasculares, como a isquemia, derrame, acidente vascular cerebral, tudo isso pode ser aumentado por causa do diabetes, nefropatia, retinopatia, e neuropatia, as 3 patias principais ali da diabetes. A nefropatia, que é a complicação no rim, né? Quantas pessoas já tem que passar por uma diálise ou, né, num caso mais grave, passar pelo transplante renal. Outras pessoas com retinopatia perdem a visão ou já, né, chega à cegueira, porque esse excesso de glicose circulante danifica vasos sanguíneos ali perto da retina. E a neuropatia, que é um dano nos nervos, né? O paciente com diabetes, ele tende a ter essa neuropatia diabética, que a gente chama, e que vai levar a dores, a formigamento, a perda de sensibilidade, e essa perda de sensibilidade muito mais presente nas nossas extremidades, então mãos e pés. Por isso, da problemática do pé diabético. A pessoa que tem diabetes, se ela tem uma sensibilidade muito pequena, menor nos pés, ela pode se machucar e não perceber. Esse machucado tem uma infecção, essa infecção piora e pode chegar, no caso de amputação mesmo do membro, para tentar conter aquela infecção que foi gerada. Então, as complicações, sim, essas são o grande ponto de atenção do diabetes. E cuidar do diabetes, né, fazer o manejo dessa doença, que é multidisciplinar, envolve a nutrição, envolve o médico, envolve o farmacêutico, ela é todo dia. Você acorda cuidando já da sua condição, você já acorda fazendo o manejo. Então, tudo aquilo que você faz no seu dia pensando, preciso fazer o controle da minha glicemia. E glicemia é aquela quantidade de açúcar que está presente no sangue. Porque ela é uma doença crônica, né? E assim, ela não tem cura, né? Não. O diabetes, ele não vai ter cura, mas ele vai ter manejo. Controle, né? Controle. E o mais interessante, dá para a gente rastrear, quando a gente faz rastreamento em saúde, quem tem a propensão a ter a diabetes. Porque existe um componente genético, sim, mas os fatores ambientais, eles que geralmente vão ali dar a cartada final se a pessoa vai ter ou não diabetes. E às vezes a pessoa se encontra no estado de pré-diabetes. No exame, está ali, quase no limite ali para ser diagnosticado como uma pessoa diabética. Mas aí no pré-diabetes é que a gente tem que pegar pesado mesmo para não deixar essa
condição progredir. Evoluir. E daí a Sim. gente faz isso através da melhora da questão Estilo de alimentar. vida, Estilo né? de vida, né? Total, estilo de vida total. Alimentação, atividade física, tudo isso que a gente sempre fala aqui. E é claro que se a pessoa não entende muito sobre o que eu posso, o que eu não posso comer, porque diabetes você tem que ter um controle muito rígido ali da quantidade de açúcar que você come. O açúcar que eu falo é o açúcar, a sacarose, né? É o que está presente no arroz, é o que está presente na fruta. É importante essa pessoa buscar uma ajuda nutricional, um apoio para que ela possa entender quais são os alimentos, quais são as quantidades que ela tem que comer, que eu acho que isso é mais importante até no diabetes do que você falar qual alimento pode e qual não pode, mas sim a quantidade, o momento da alimentação. Maravilhoso, Muito adorei bom. sua explicação. Gostou do trem? Gostou do Adorei. trem? Pode ser ferroviário, pode ser rodoviário, mas está O ali. importante é entender a distribuição. A distribuição. Né? A analogia que foi feita. Agora, me conta do ponto de vista da medicina chinesa, me conta a história desse tripé, desses pilares, como é que a medicina chinesa ela enxerga essa condição? Então, quando você estava falando, eu estava refletindo sobre essa questão da parte energética. Por quê? Na medicina chinesa, a diabetes está muito relacionada com alterações dos triplos reaquecedores. Então, o que é isso? No nosso tronco, a gente tem 3 segmentos que chama triplo reaquecedor superior, médio e inferior. E para que servem eles? Eles fazem a captação da nossa energia. E como é feita a captação da nossa energia? Através da nossa respiração e da nossa alimentação. Né? Então, quando a nossa respiração e alimentação entra dentro do nosso organismo, esses triplos reaquecedores eles vão trabalhando para captar, assimilar e distribuir, exatamente como você estava falando, a energia no nosso corpo. E na diabetes existem alterações desses triplos reaquecedores, né? Então, pode ter alteração do triplo reaquecedor superior, que quando tem a alteração do triplo reaquecedor superior, existe um ataque da energia, principalmente do pulmão. Então, o que a gente identifica nessa pessoa? O que mais identifica, né? Porque os sintomas são vários, né? Mas o que mais a gente identifica nessas pessoas quando ela tem alteração da energia do pulmão é a polidipsia. Então, a sede. A pessoa fica muito com sede. Então, no diabetes existem as polis, né? Que eu vou estar falando cada uma delas. Então, no pulmão tem a polidipsia. Legal. Então, a gente já percebe que esse pulmão, esse triplo reaquecedor superior está afetado. Quando o triplo reaquecedor médio está afetado, tem muito comprometimento de energia do estômago. Então, ela tem a polifagia, fome excessiva. Então, a pessoa sempre está buscando alimento e não se sacia, né? Ela Sim. sempre busca o alimento. E quando ela tem no triplo reaquecedor inferior, comprometimento da energia do rim, ela tem a poliúria, que é urina em excesso, né? E às vezes a urina, dependendo da quantidade do açúcar, ela pode ficar até uma urina mais adocicada, Sim. né? Pela quantidade excessiva de açúcar açúcar que tá no sangue. Então você vê, fisiologicamente e energeticamente, são as distribuições, né? Tanto do alimento, como a insulina, como a da parte da energia, que não está ocorrendo da maneira adequada. Sim. E nessa alteração energética, o corpo começa a produzir muito calor, mas é um calor por deficiência de energia. Então, o corpo não está funcionando da maneira correta e ele começa a acumular calor. E o açúcar, ele é um grande potencializador de calor. Então, a insulina não trabalhando bem, isso faz com que o açúcar aumente no nosso sangue, né? E se a gente ingerir cada vez mais açúcar, mais carboidrato, alimentos que produzem o açúcar, cada vez mais a gente vai estar potencializando esse quadro, né? Então, o que a gente tem que fazer dentro da medicina chinesa? Equilibrar essa energia, né? Então, fazer o equilíbrio, e isso realmente é através da acupuntura ou da fitoterapia, a gente tem que equilibrar essa energia para que o seu corpo comece a reagir mais a seu favor.
Que interessante, né? Essa daí eu nunca tinha ouvido falar, das divisões. Achei bem legal. E o que você falou, ele casa bem, né, com a fisiologia, porque Com tem certeza. a questão de fazer muito xixi, é comum no paciente diabético. Qual que era o outro que você tinha falado? O primeiro? Polidipsia, que é muita sede. Muita sede, E é isso aí. polifagia. Sim, paciente que tem muita sede também. Tudo isso é característica do paciente com Porque diabetes. a característica É o padrão, básica é o padrão. ele ter esses quadros, né? Então, em cima disso, a gente vai verificando aonde está mais afetado energeticamente no organismo dele. Muito legal, muito bom. E tem também, tá aqui, uma abordagem emocional muito interessante. Existe uma medicina que chama medicina germânica, criada por Dr. Hermann. Dr. Hermann foi um médico alemão em que ele foi estudando as patologias e foi vendo os conflitos emocionais que tem por trás das patologias. Né? Então, se a gente vê nosso corpo ele não é só físico, né? Ele é físico, ele é emocional e ele é energético. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês, esse corpo como um todo, que é muito importante a gente entender. Porque uma diabetes, ela não parece à toa. Ela tem que ter muitas alterações nesses 3 níveis, né, para que realmente ela apareça, né? Então, vamos entender o que Dr. Hermann, ele fala da diabetes, tá? Aqui eu vou até estar olhando aqui para não perder nada. Não escapar nenhum detalhe. Isso tá? é muito legal, gente. Isso. Muito legal. Então, o Dr. Hermann fala que o lado direito do cérebro, ele controla a insulina. E o lado direito do cérebro, ele tem uma predominância masculina. O tá? direito. O lado direito. Tá. O lado esquerdo do cérebro, ele controla o glucagon. Tá? Que são os opostos, Que né? são os Insulina e opostos. glucagon. Então, um tem que trabalhar, né? Então, a insulina, o glucagon produz a glicose. A insulina capta ela para entrar na Isso. célula. Então, eles têm que ir trabalhando junto, né? Insulina e glucagon. Então, o lado esquerdo, lado feminino, produz o glucagon, tá? A insulina, quando ela está alterada, ela está relacionada com uma resistência. Então, a pessoa, vamos pensar emocionalmente, a pessoa sempre está resistindo a alguma coisa, mas ela resiste querendo se opor a alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um chefe autoritário. Eu sempre estou resistindo a esse chefe, mas eu nunca consigo ganhar dele. Então, eu quero me opor, mas eu não consigo. Eu nunca ganho a batalha. Então, é como se eu nadasse e nunca chegasse. Então, é uma batalha constante de resistência e oposição. Então, ela sempre está tentando se opor, mas ela nunca chega ao resultado que ela gostaria de ter. Legal. Entendeu? E já o glucagon, ele está muito relacionado com o perigo. Então, o perigo e o medo de alguém que é autoritário. Então, o glucagon, como eu falei, ele está ligado mais ao lado feminino. Então, ele pode ter uma relação tipo, eu tenho uma mãe muito autoritária, em que pode me fazer agressões físicas e verbais, e eu tenho medo. Só que essa mãe é a mãe que deveria me proteger e deveria me cuidar. Só que essa mãe me dá medo. Então, é aquele vazio de mãe, né, que a gente fala vazio de mãe com medo, porque eu queria ter uma mãe para me proteger, ou uma avó para me proteger, ou uma figura mais feminina, nesse caso, dessa parte, figura feminina para me proteger e não tenho. Então, aquilo vai gerando uma amargura. Então, vai fazendo com que se produza mais glucagon, né? A produção de açúcar vai aumentando e a gente não tem a insulina para equilibrar, né? Legal. Então, essa relação de conflito, do medo e junto com a resistência, né, ela é muito característica na diabetes. Então, se você tem diabetes, observa. Se você é aquela que luta e sempre morre na praia, né? E se você tem medo, às vezes é o marido autoritário, né? Que você quer mudar o marido e você não consegue mudar esse marido
porque ele não muda, você sempre Sim. está submetida a ele, Você não ao consegue chefe, sair ao do marido, lugar. ao pai, né? E essa questão da figura feminina em que você pode querer ter o amor, só que não tem. Você tem a presença, mas você não tem aquilo que você gostaria. Você não tem o amor, é falta do amor e medo desse amor. Sim. Né? Medo dessa figura que você... Isso me fez refletir muito quando a gente fala que as doenças elas têm um fundo emocional, né? Sim. E como negar isso, né? As nossas emoções, elas ditam respostas no nosso corpo, sim. Isso já está mais do que comprovado, né? Então, às vezes, tem doenças, no caso da diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. A pessoa tem um fator genético ali. E ó, vou te falar, nesse caso, emocionalmente nesse caso, a pessoa com diabetes tipo 1, ela herda a falta do amor, às vezes, Então. da história da mãe. Então, assim, eu tive, meu filho nasceu e tem diabetes. Só que eu tenho um histórico de ter uma mãe autoritária e que não me deu amor. Então eu herdo. E se eu sigo o mesmo padrão, só que eu posso transformar isso. Com certeza. Então isso é Tem legal. O fator ambiental aí, né? Então assim, eu já tenho a predisposição, que pode ser acionada ou não. Se eu seguir o padrão da minha mãe, eu vou desenvolver. E já vou nascer com isso e vou desenvolver isso. Então, essa característica dos padrões emocionais, eles são... Isso Eles é vão o desenrolar, passando. eles vão Sim. passando de geração em geração. Enquanto a pessoa não quebrar o padrão, né, e ressignificar isso, ela vai desenvolvendo. E vai continuar passando para os outros. E vai continuar passando. E é isso, o fator emocional ele tá presente. No diabetes tipo 1, a pessoa ela tem a predisposição genética, ela pode nunca desenvolver o diabetes, mas por alguma infecção por vírus ou por alguma condição de estresse, alguma condição que realmente afete essa pessoa, ela pode ir lá expressar. Sim, porque a o genezinho da predisposição é doença. exatamente essa, né? Ela é predisposta, não significa que ela vai ter, Sim. mas se ela tiver condições, né? Se as condições forem favoráveis para Sim. isso, vai ser acionado. E digo mais, agora que me alertou acendeu outra luzinha que a gente fala muito hoje em dia sobre a medicina do estilo de vida. E entre os pilares da medicina do estilo de vida, fala-se muito em gerenciamento de estresse e relacionamentos. Então, tem tudo a ver com a questão emocional. Sim. Como você lida com você, quando você está sozinha em casa, se olhando para o espelho, como você lida com o outro que está ali do seu lado, ou que precisa do seu cuidado, né, como um filho, uma pessoa idosa, ou com o seu pai no trabalho. Então, isso é relacionamento. E tudo que a gente faz pensando na paz e na harmonia, não querendo ter um discurso de Miss Universo, de querer a paz mundial, mas tudo que você faz dentro do contexto de paz e harmonia, ele reflete no seu corpo. Então, não é só alimentação e não é só atividade física, Sim. né? Isso faz parte, mas a gente está sempre abordando aqui. A gente não está só no nível fisiológico. Se a gente só estivesse no nível fisiológico, seria maravilhoso, porque é só a gente fazer fisiologicamente tudo certinho. Toma esse remedinho que resolve. ok. Só que a gente tem um emocional e a gente tem um energético que a gente precisa dar atenção. E muitas vezes, infelizmente, ainda muitas pessoas, vou te falar, a grande maioria ainda a gente está muito apegada a só o veículo, né? Mas isso é só um veículo, mas tem muita coisa por trás que a gente precisa trabalhar. Sim. E quando a gente fala desses conflitos, como a gente pode ajudar na diabetes? É trazendo o nível de consciência. Porque às vezes a gente tem, mas não tem a consciência do nosso conflito. Né? Então, o primeiro passo é trazer a consciência. E daí buscar ajuda, terapia, enfim, para ir trabalhando isso. Então, o primeiro caminho é esse. Então, a gente fala muito da tríade. Então, o que seria a tríade para a gente trabalhar a diabetes? Né? A gente trabalhar o conflito emocional, trabalhar o desequilíbrio alimentar, então tem que fazer uma boa alimentação
e a gente tem que fazer atividade física, e atividade física correta, atividade física, principalmente aeróbica, em que vai fazer com que ocorra a queima do açúcar, Sim. né? Porque a gente precisa fazer com que esse açúcar seja eliminado do nosso E organismo. é ponto importante, porque a gente fala, né, o açúcar precisa entrar na célula. Ele precisa entrar na célula Da maneira adequada. Da maneira adequada, porque se você colocar muito açúcar ali, ele só vai ser estocado como reserva e você vai ver o resultado disso na balança, porque você vai aumentar de peso, você vai engordar, não tem como. Então, ter uma alimentação balanceada, adequada. Tem livros muito bons na internet para pacientes que têm diabetes ou é pré-diabético e leigos que podem se beneficiar de uma leitura que vai dar toda a consciência, acho que a palavra talvez seja essa, né? Consciência do que você tem que colocar no seu corpo, de como você lida com a doença, porque é uma doença que vai te acompanhar ao longo dos anos. Então, você precisa saber lidar com ela no seu dia a dia. Isso é muito E não importante. deixar que ela entre no estágio tamanho de você perder um membro, perder uma vista. Sim, né? isso é muito triste. Complicações graves como essas, e sendo que se você se cuidasse, revesse todo o seu estilo de vida, Sim. entendesse essa questão emocional, você poderia estar melhorando e lidando melhor com essa patologia. Com certeza. Então, assim, tem um caminho difícil, mas um caminho palpável, né? Então, cuidar do nosso corpo, esse nosso templo, que não vem com um manual de instruções, mas a gente está aqui para dar uma ajudinha, né, Com Ju? certeza. Do ponto de vista fisiológico, farmacológico, energético. E agora eu até queria saber de você se existe algum suplemento, alguma coisa que a gente pode estar ingerindo para também estar facilitando Fazer o manejo. É. Então, o suplemento, ele sempre vai ser aquela cerejinha do bolo. É muito importante um nutracêutico para manejo de paciente com diabetes, mas lembrando que o primeiro passo sempre vai ser uma reeducação alimentar muito, muito, muito verdadeira ali de realmente não ingerir bebida alcoólica, não abusar de doces, né, sobremesas, fazer uma alimentação de verdade, comer comida de casa, arroz e feijão, nada demais, né, não, tabagismo também, fazer atividade física, mas dentro do manejo ali, tanto com medicamento quanto com suplemento, dá para fazer combinações que são interessantes para no final das contas, assim, quem tem diabetes tipo 1 e não produz insulina vai ter que tomar insulina mesmo, a indústria farmacêutica vai entregar isso pra gente. Agora, o paciente que tem diabetes tipo 2 ou ele é pré-diabético, a gente precisa melhorar a sensibilidade da insulina, né? A insulina chega na célula e consegue levar a glicose para dentro daquela célula. A gente tem ajudantes que podem ir lá. É como se fosse assim, o nosso motorista lá no começo, eu vou colocar um ajudante ali para ele. Quando chegar na casa do cliente, ele vai falar, não, isso aqui não é golpe não, é o nosso crachá aqui, pode ligar lá na empresa, você vai verificar. Então, tem esses ajudantes. O principal deles, né, de medicamento, é a metformina, que é muito utilizada, um dos medicamentos mais utilizados para o diabetes, mas a gente tem outros nutracêuticos interessantes. O principal, você digitar lá, suplemento para diabetes, você vai ver o cromo, que é um mineral importantíssimo que ajuda nesse metabolismo da glicose, na forma de picolinato de cromo, que comercialmente ele é bem aceito assim, porque os estudos clínicos fizeram com picolinato de cromo, mas o objetivo é entregar o cromo no corpo. O ácido alfa-lipoico faz isso, a vitamina D, o magnésio também aumenta a sensibilidade à insulina. O magnésio, ele é tipo arroz de festa. Sempre você fala do ele magnésio. Tá em todas. E aí é magnésio. Você vai usar ele quelato. Nunca falta magnésio na vida de vocês. Não. Assim, veja se você tem a indicação. Geralmente, né, a maioria tem uma indicação, porque o magnésio tem funções incríveis no corpo. Então, ele aumenta a sensibilidade da insulina também. E aí, assim, a gente não precisa falar só da suplementação em si, né? Porque eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo com a nossa, eu costumo falar que é a bancada da cozinha e não a bancada do laboratório. Então, lá na nossa bancada da cozinha, a gente tem a canela para fazer um chazinho, a gente pode fazer um kefir com os probióticos, porque probiótico também ajuda no manejo do diabetes, quando você melhora a microbiota lá do seu intestino, com prebióticos e probióticos, então você pode aprende aí a fazer o kefir na sua casa para tomar ele como iogurte diariamente. A vitamina D, a gente não precisa falar só sobre suplementação, a gente tem ela gratuita, né? A gente toma sol
para produzir essa vitamina D no nosso corpo. Ah, mas eu não tomo sol. Mas no fim de semana você vai pegar uns 15 minutinhos no sábado, uns 15 minutinhos no domingo, aquele horário de almoço que você vai almoçar fora, né? Às vezes as pessoas vão caminhando para o restaurante, quem trabalha em escritório, vai com o bracinho de fora, só passa um protetor solar, mas tenha a consciência de que esses momentos são importantes para você produzir os seus nutrientes, né? Aqueles que a gente consegue produzir naturalmente, sem precisar ficar gastando também na farmácia, né? E é isso, tem assim, o chá verde também. O chá verde também é um bom aliado, ajuda na sensibilidade da insulina. Tem outros chás, que é chá de hibiscos, né? Alguns outros chás que vão atuar assim, mais nas complicações do diabetes do que no controle do açúcar em si. Mas é importante a gente saber que a gente tem lá na nossa cozinha coisas boas para utilizar. Maravilhoso. E é isso aí. Gostou? Muito bom. Eu gostei, eu adorei a parte da explicação energética e emocional da medicina germânica. Você mais viu? uma pra gente Mais aprender, uma. tá? Mais uma pra gente aprender. Mas muito bom. A nossa busca cada vez é essa, trazer essa informação para vocês, né? Em que vocês saibam cada vez mais a lidar com o corpo de vocês, entender a patologia e não só na parte fisiológica, sim nessa parte energética, emocional, entendendo que o nosso corpo realmente é um todo e esse todo a gente precisa trabalhar. Todo dia. Todo dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E se vocês têm diabetes ou conhecem alguém que tem diabetes, compartilhe esse vídeo e curtem, dê um like, enfim, se inscrevam no canal. Obrigada, gente. Até a próxima.